Olá, meus queridos amigos! É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre mais este tema de considerável relevância, muito amplamente discutido, debatido e explicado em todos os ambientes onde trabalha-se a questão do desenvolvimento humano. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre empatia. E eu tenho certeza que se perguntasse aí para você que me assiste neste momento o que é empatia, muito provavelmente você já teria na ponta da língua uma resposta, não é mesmo? E com certeza seria a resposta que escutamos mais rotineiramente quando questionamos sobre esse tema. O que a maioria das pessoas pensa sobre a empatia? A maioria das pessoas pensa que empatia é única e simplesmente se colocar no lugar do outro. O que de certa forma não está errado, porém está incompleto. Ou seja, empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. E para deixar esse entendimento um pouco mais claro e um pouco mais criterioso também, vamos tentar explicar empatia aqui, compreendendo a magnitude do campo, da área que ela ocupa na consciência, tá? Nós já sabemos que a nossa consciência ela é composta por várias áreas, né? Vários compartimentos, várias denominações, né? Digamos assim, conceitos e por aí vai. Saindo desse ambiente mais acadêmico que procura conceitualizar tudo, vamos dizer simplesmente que hoje nós vamos explicar a empatia através de três campos que envolvem a consciência, tá? Já que uma vez que a empatia é principalmente o ato de se colocar no lugar do outro, vamos entender como é que isso aí funciona, tá? Primeiro, temos que entender que para se colocar no lugar do outro, nós temos que, de certa forma, assumir a perspectiva, o ponto de vista, a forma como esse indivíduo do qual nós estamos tentando ocupar o lugar dele, né? Temos que de alguma forma saber como ele enxerga, como ele vê e como ele percebe a realidade. E não apenas isso, precisamos também de saber como ele sente essa realidade e como ele se relaciona com ela. Então, inevitavelmente, nós estamos falando aí de três campos diferentes, né? Estamos falando do campo afetivo, estamos falando do campo cognitivo e, inevitavelmente, estamos falando do campo emocional. Bom, por que estamos falando do campo afetivo? Porque para se colocar no lugar do outro, precisamos entender como este indivíduo sente a realidade. Exatamente isso. De que forma ele sente, o que ele está sentindo. E para entender como ele está se sentindo diante de determinada situação, nós precisamos também assumir uma outra condição perceptiva, que é a forma como ele vê, como ele enxerga a realidade. E aí nós entramos no campo cognitivo. E além disso, além de perceber como ele se relaciona, como ele percebe essa realidade, temos também que entender como ele sente. Também estamos ainda no campo afetivo, tá? Quando estamos falando de sentimentos. No entanto, já estamos entrando no campo emocional também. Por quê? Porque os sentimentos também diz respeito às emoções. E também relacionado às emoções, nós temos aí a questão das reações, como esse indivíduo reage à realidade, né? Então, inevitavelmente, para se colocar no lugar do outro, assumir a perspectiva, a forma como ele vê a realidade, a forma como ele sente a realidade e a forma como ele
reage a essa realidade, inevitavelmente nós vamos ter que sair de si mesmo, não é verdade? Senão nós vamos cair lá no velho, na velha inimiga, no velho inimigo nosso, né? Que é o julgamento. Se você tentar se colocar no lugar do outro sem sair de si mesmo, você vai julgar. Saiba disso. Porque você vai ver como o outro está sentindo, como o outro está reagindo, como o outro está percebendo a realidade a partir do seu ponto de vista. Então, inevitavelmente, você precisa sair de si mesmo. Senão, ao invés de se colocar no lugar do outro, você vai julgar. E aí vai julgar da pior maneira possível, né? Que é daquela maneira que coloca você numa condição superior, numa condição acima do indivíduo do qual teoricamente você está tentando ajudar, supostamente agindo com empatia, né? E aí a gente tem um problemão grave. Isso acontece muito nas relações interpessoais, né? E aí, de variadas maneiras, no núcleo familiar, no meio de amigos e até entre os casais, né? Na convivência entre um casal. O maior problema de brigas existentes entre os casais é exatamente isso. Um não consegue se colocar no lugar do outro. Porque, primeiramente, não consegue sair de si mesmo, tá? E aí agora eu vou falar uma coisinha muito importante e que até então eu não ouvi ninguém falar. É preciso ter empatia consigo mesmo. Muitos vão falar, como assim, Roberto? Se você disse que para eu ter empatia, o primeiro ponto é eu sair de mim mesmo, como que eu vou ter empatia comigo mesmo? Roberto enlouqueceu de vez, né? É o que vão falar, como costumam falar por aí. Bom, mas loucuras à parte, né? Quando que a gente se coloca no lugar de si mesmo? Quando a gente, por exemplo, olha para o passado. A gente, no ambiente terapêutico, vive continuamente em contato com pessoas que sofrem muito com culpa. A culpa, ela é uma inimiga muito constante e muito forte também dentro do ambiente terapêutico. Porque a pessoa que sente culpa, ela se paralisa, né? Ela se faz de coitada, ela se vitimiza, ela se coloca numa condição de responsável pelo mundo, ela que carrega o mundo nas costas. Só que essa responsabilidade nós costumamos chamar de pseudo-responsabilidade, né? Por quê? Porque a responsabilidade é você assumir o seu grau de direcionamento, né? O seu grau de responsabilidade propriamente dito, né? Diante das consequências de determinadas situações que partiram de escolhas suas. É muito comum, por exemplo, a gente atender mães e pais que se sentem muito culpados por situações de filhos que já atingiram a maioridade, que estão com seus 25, 30, 40 anos e cometendo uma série de atos que geram muito sofrimento, não somente para eles, mas também para esses pais. E aí a gente vê a culpa trabalhando ali de uma forma a impedir que a pessoa tome uma decisão, tome uma atitude baseada na responsabilidade plena. Geralmente ela, quando está tomada por alguma culpa, ela se paralisa, né? Porque ela menos tem atitude, ela tem muito pensamento, tem muita reação, mas não tem atitude, tá? Tem muitas reações de variadas maneiras, menos em forma de atitude, ok? Então, assim, vamos deixar para outro tema essa relação de responsabilidade e culpa. Vamos voltar aí para a nossa noção de empatia consigo mesmo, tá? E aí, quando você está trabalhando com essa pessoa que tem culpa, a culpa dela geralmente está relacionada com algo que ela já fez, então está relacionado com algo do passado.
ok? Uma vez que está relacionado com algo do passado, ela se sente culpada porque sente que poderia ter agido de outra maneira. No entanto, vale ressaltar que a maneira como a pessoa pensa hoje, a maneira como ela age hoje, é diferente da de alguns anos atrás. Ela não tinha a mesma experiência. Inclusive, ela não tinha essa experiência que está causando culpa nela, né? E aí, ela sente extrema dificuldade de lidar com essa situação e aí se culpa, se agride emocionalmente, né? De variadas maneiras e não consegue progredir, não consegue avançar, não consegue crescer dentro da situação, porque perde a capacidade de aprender. Ou seja, o passado só serve pra gente aprender com ele, tá, gente? Não adianta você ficar lá no passado murmurando, falar, ai, podia ter sido, ai, se fosse de outra forma. Não adianta, você não pode mudar no passado para mudar o que já foi. Você só pode, a partir de agora, tentar não repetir os erros que você cometeu lá, ok? Sabendo disso, para ter empatia consigo mesmo, o ser precisa voltar lá no passado, entender que ele não tinha a experiência que tem hoje e que por isso ele agiu daquela forma. Porque se tivesse essa experiência, não teria agido como tal. Não é muito difícil a gente escutar pessoas falando, nossa, se eu tivesse essa idade naquela época, se eu fosse desse jeito, o velho se, né? Que não serve para muita coisa na nossa vida, tá? E se fosse para a gente nascer com toda a experiência, nós não teríamos que nascer tão jovens. Já nasceríamos andando, inclusive, né? Porque para andar a gente tropeça e cai. Imagina eu aprendendo a andar lá, tropecei e caí. Ai, meu pai, nossa, se eu já soubesse andar naquela época, eu não teria tropeçado e caído, não teria me desequilibrado e caído. Gente, é próprio do crescimento, do processo de desenvolvimento humano, os erros, as quedas. Então, aprendam a lidar com essas questões, tá? Para que a culpa não seja uma companheira que te escraviza, ok? Então, o processo de empatia consigo mesmo diz respeito a isso. Você se colocar na condição, no lugar da pessoa que você era, tá? Para tentar entender, principalmente onde foi que você errou, para não repetir esses erros e não para se culpar, tá ok? Assim, meus queridos, falando de uma maneira mais bem categórica, a empatia, além de ser um processo no qual nos colocamos no lugar do outro, afetiva, cognitiva e emocionalmente, também é um processo que envolve sairmos de nós mesmos. Espero que o vídeo tenha colaborado aí para o entendimento deste tema. Quiser interagir, quiser comentar alguma coisa, falar da sua experiência, pode deixar seus comentários aí, tá? Que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Agradeço para você que me acompanhou até aqui e até a próxima.